Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Teixeira, eu sou diretor na PM Basis e vou demonstrar a vocês agora uma metodologia que eu desenvolvi para priorização de projetos pessoais, que é um dos motivos de vários questionamentos nas turmas que eu leciono, tanto de pós-graduação quanto preparatórios, que é como aplicar a gestão de projetos em minha vida. Então nós já temos aí boa parte das metodologias bem difundidas, algumas bem aplicadas no mercado. E o intuito dessa apresentação agora é demonstrar uma metodologia que ela é simples, ela é simplificada, baseada somente em 2 eixos. Essa metodologia também sofreu influência do Canvas, que é o modelo do Alexander Osterwald. E isso acabou nos trazendo um cenário que é necessário hoje nós utilizarmos ferramentas cada vez mais, digamos, práticas, e ao mesmo tempo efetivas, ok? Então, meu intuito nessa apresentação é apresentar a vocês uma metodologia que pode ser aplicada na vida de vocês, até mesmo na empresa, ou seja, eu estou começando a falar um pouco sobre gerenciamento de projetos. Minha empresa tem uma baixa cultura de gerenciamento de projetos. Vamos começar com a questão da priorização, quando a gente pensa em portfólio de projetos e programas. É uma forma que nós temos de identificar quais são as demandas, as iniciativas da empresa e colocar isso na figura matricial que eu vou mostrar a vocês, que é um Canvas adaptado, muito mais simplificado e que, de certa forma, nos traz essas dimensões a partir dos benefícios e da facilidade que é de você implantar ou executar um projeto como esse. Okay? Bem, falando sobre facilidade, é bem simples, vocês vão compreender, nós temos 2 eixos apenas. O primeiro eixo que eu vou falar é o vertical, vai falar sobre facilidade. Então, em cima eu tenho mais facilidade e embaixo eu tenho menos facilidade. Bem, o que me faz entender que, na medida em que eu estou avaliando projetos, eu tenho um portfólio de projetos pessoais, um exemplo. Eu tenho projetos que certamente, a partir de uma semana, talvez 15 dias, eu consiga chegar ao objetivo desse projeto. Seja construir, desenvolver um artigo para uma revista, seja desenvolver uma nova aula, uma nova palestra, seja algo que envolva a minha própria vida, quando a gente fala do ambiente pessoal, que poderia ser, por exemplo, a academia. Poxa, isso é um projeto, Gustavo? Eu digo, projeto para poder começar e manter, no meu caso, sim. Ou seja, basta eu fazer uma inscrição na academia, me inscrever? Certamente não. Eu preciso ter um período em que, de fato, eu vou demonstrar que eu consegui ter uma sustentabilidade ao ponto de eu retirar essa iniciativa do meu portfólio de projetos, ok? Então, em cima eu tenho projetos que são mais fáceis de serem executados, tanto executados quanto entregues, lembrando que projetos é uma iniciativa que ela é temporária, ou seja, eu tenho um início e tenho um término. Pensando no eixo facilitação, eu tenho necessariamente que considerar que as iniciativas que são mais fáceis de serem executadas, eu vou colocar elas no canto superior desse meu Canvas, ok? E as iniciativas e projetos são mais difíceis de serem executados, com uma facilidade menor, eu coloco no canto inferior do meu Canvas, ok? Bem, falando sobre os benefícios, que é o outro eixo, nós acabamos de falar do eixo vertical, que é a facilitação, se o projeto é mais fácil ou menos fácil de ser executado. Eu penso ainda nos eixos referentes ao benefício. Então, o benefício é o horizontal. Do lado esquerdo, nós temos os projetos que trazem um benefício menor, quando nós pensamos em um retorno. A geração de valor a partir desses projetos é menor do canto esquerdo. Por outro lado, do lado direito, nós temos os projetos que trazem benefícios mais consistentes, mais altos. A capacidade de gerar valor nesse projeto é muito maior. Então, contrastando com o que nós vimos anteriormente, a gente tem uma visão que é de facilitação, facilidade versus benefícios e que me traz uma proposta que é de quadrantes. Então, em cima eu tenho o quadrante 1, logo abaixo eu teria o quadrante 2, quadrante 3 logo acima e quadrante 4 abaixo. Ok? O quadrante 1, de certa forma, eu consigo entender de que esse quadrante ele apresenta os projetos que são mais fáceis de serem executados e que trazem um retorno, um benefício muito grande, muito maior do que os outros projetos. Significa que são projetos que eu não executei, de certa forma, por falta de um planejamento pessoal,
ou na empresa por falta de uma diretriz, né? Por falta de alguém que diga, olha, basta você executar poucas atividades, certamente você vai finalizar esse projeto diante de um benefício tão alto, né? Então são os projetos que necessariamente eu preciso considerar que na minha lista, no meu portfólio de projetos, ele vai estar ali no topo. Ou seja, são projetos que trazem, né, um alto benefício, um alto ganho, né, a geração de valor, a capacidade de geração de valor é alta e a facilitação é alta. Ou seja, eu preciso considerar que esses projetos são fáceis de serem executados. Okay? Bem, no quadrante 4, né, o outro extremo, eu tenho projetos que são difíceis de serem executados, uma vez que eles estão no quadrante, né, de baixo. E por outro lado, né, como está bem à esquerda, são benefícios são fracos, são poucos. Da mesma forma que nós tivemos o quadrante 1, que eu tracei quais são os projetos que necessariamente eu preciso priorizar porque a facilidade é grande de se executar e o benefício é alto. Por outro lado, o quadrante 4 são projetos que o benefício é muito baixo, ou seja, é algo que se der tempo eu vou executar. Bem, a minha visão sempre é essa. Quais são os quadrantes que necessariamente eu preciso priorizar? Quadrante 1. E depois, Gustavo? Depois eu não sei, depende, né, da avaliação de vocês. Poderia ser o quadrante, né, ao lado do 1, poderia ser abaixo do 1, por isso que eu deixei em branco. Agora, eu sei quais são os projetos que necessariamente nós vamos incluir no final da fila. São aqueles que têm um benefício muito baixo, que têm esforço alto. São esses que têm uma facilidade pequena. Estão lá no quadrante 4. Então, trazendo um parâmetro, né, para vocês, eu coloquei aqui os post-its. A dinâmica é bem simples, como nós temos hoje na visão do Canvas, né? Business Model Canvas. A gente tem também na ferramenta do Project Model Canvas. A gente tem até, né, para cada área de negócio, praticamente, nós temos hoje um Canvas. PMO eu já vi também. Eu já vi para desenvolvimento de novos produtos. Isso tudo é válido. Porém, eu preciso entender que eu precisaria ter uma maturidade, né, para poder identificar aquelas dimensões. Por exemplo, se eu falo sobre o Business Model Canvas, são 9 dimensões. Importantes? Muito. Mas eu preciso, de uma certa forma, quando eu penso em portfólio, pensar um passo antes. Ou seja, quais são os projetos que valem a pena serem planejados, né, com as ferramentas que nós temos hoje disponíveis no mercado. E quais projetos ou iniciativas, né, não faz sentido eu priorizar nesse momento, nesse ano da minha vida, profissional, né, ou pessoal, ou mesmo na empresa em que atuo. Então, nessa visão de portfólio, eu trago aqui um exemplo simples. A dinâmica é bastante intuitiva, é com post-its, como eu coloquei com vocês aqui. Geralmente você faz com você, né, você próprio, né, com a sua esposa, né, com a sua irmã, com alguém da sua família que vai ajudar a dizer que existem projetos que você não está enxergando, ou existem benefícios, ou algum ponto que vai trazer uma criticidade do projeto que você não identifica. No ambiente da empresa, eu tenho lá, né, isso não exime certamente outras metodologias, até mesmo desdobramento estratégico, por exemplo, o BSC é uma delas, cadeia de valor, isso não exclui, né, as metodologias consagradas no mercado. Mas se eu quero ter uma visão prática, rápida, de portfólio de projetos, esta é uma opção, né? A partir do pressuposto que você identificou quais são as iniciativas e que você ainda não tem a capacidade, né, com respeito a recursos para planejar ou para utilizar nessa priorização de projetos, ok? Então vale para a vida, vale também para o ambiente, né, acadêmico, vale para a sua vida profissional. O que eu costumo dizer incluam, se você for fazer essa metodologia, esse Canvas, para a vida de vocês, incluam os projetos pessoais também, que é legal. Nós temos um recurso limitado de horas no dia, né? Então eu preciso ali chavear entre atividades profissionais, entre formação, né, entre atividades pessoais. Então definam quais são as dimensões importantes da vida, né, do ciclo, né, que você está inserido. Identifique quais são os projetos que são significativos para cada uma delas, né? Com respeito à formação, com respeito a uma pós-graduação, né, nesse ambiente da formação, mas eu posso falar também do ambiente profissional, né? Pode ser que seja um curso que vai me garantir que eu tenho um requisito necessário para poder ocupar um cargo dentro da empresa, seja pessoal do tipo, olha, preciso fazer academia, no exemplo que eu dei para vocês, preciso passear com o cachorro, é simples assim, mas de certa forma isso acaba concorrendo com outras atividades da nossa vida. Então, eu disponibilizei isso no site do PMBase,
O site é www.pmbases.com.br. Vocês podem entrar lá e baixar tanto o PPT, o PDF dessa apresentação que eu coloquei para vocês, quanto a planilha, né, de balanceamento aí das priorizações. Bem, para poder encerrar, já que eu falei em balanceamento dos projetos, eu tenho aqui a planilha que eu desenvolvi também, que parte do pressuposto que nós temos todos os projetos uma vez mapeados. Eu já fiz a dinâmica com os post-its, eu já coloquei o Canvas, né, em um local que seja visível e já apurei quais são os projetos com sua devida, né, colocação dentro da matriz, tanto de benefício quanto de facilidade, e aqui eu vou preencher, ok? Um exemplo que eu dei, tudo isso que eu apresentei a vocês é editável, ou seja, eu poderia colocar aqui, né, em vez do range lá, em vez da faixa, né, de priorização ser de 1 a 5, poderia ser de 1 a 10, ok? Aí vocês poderiam ter uma sensibilidade maior com respeito à pontuação. Coloquei de 1 a 5 para poder ficar bem simples. Então, baseado na prioridade, né, a partir do que nós vimos anteriormente, que é o benefício e a facilidade de se executar o projeto, ele traz para a gente qual é a faixa de prioridade para cada projeto desse. Eu tenho um esquema de cores, que é apresentado, né, na medida que que o projeto ele ocupa uma prioridade diferente, ele vai trazendo um degradê ali, que vão das mais críticas, né, às menos críticas, vai lá do vermelho, do laranja até o azul, e isso nos garante, né, uma sinalização, né, de forma bem prática, né, e visual de como está o meu portfólio de projetos. Então o que eu vou fazer é basicamente identificar qual foi a pontuação com respeito à facilitação e incluo na coluna, identificar qual foi a pontuação referente aos benefícios e incluo na coluna. Ele já faz a multiplicação. Baseado nessas duas dimensões, eu identifiquei qual é a prioridade do projeto. O que eu tive cuidado de fazer é de ocultar colunas para vocês poderem incluir outros fatores. Por exemplo, o fator de risco é importante. Talvez algum projeto o risco seja tão grande que ele é importante demais, é muito fácil de fazer, mas o risco é grande. Então, vocês podem, né, explicitar a coluna, ela está oculta nessa planilha, e podem lá lançar, né, podem dar o nome lá, riscos, né, ou incertezas, alguma coisa nesse nível. Os custos também são importantes? Muito. Porém, eu preciso identificar que, dependendo da minha maturidade, o custo até eu nem estou avaliando. Preciso primeiro identificar qual a facilidade de executar os projetos e qual o benefício. Aí vocês podem também explicitar essas colunas, né, incluindo a coluna de custos. Vocês podem dar o nome lá, o cálculo ele já vai reajustar por conta disso, e vocês passam a ter mais dimensões, mais do que 2 dimensões, ok? Como isso é praticamente impossível de utilizar uma metodologia como essa, ou seja, ali é um 2D, né? São 2 dimensões. Se eu incluo mais dimensões, certamente essa representação que eu estou sugerindo a vocês não é possível se fazer. Seria 3D, 4D, 5D. Mas pensando na proposta inicial, que é de trazer, né, uma solução visual, uma metodologia visual de composição do seu portfólio de projetos e priorização, eu penso que é válido para se utilizar, né, na vida, no cotidiano de vocês, seja da empresa ou seja na vida pessoal. Okay? Deixo minhas saudações aqui. Mais informações, site www.pmbase.com.br. De lá vocês podem baixar esse material e podem utilizar isso livremente. Okay? A Creative Commons é livre acesso e livre utilização. No mais, um abraço.